Existe uma decisão sendo tomada em Washington nesse momento, que vai mudar o preço de coisas que você compra todo dia, sem que você tenha votado nisso, sem que você tenha sido consultado, sem que você possa fazer nada para impedir. Chama-se guerra comercial, e o Brasil está no meio dela sem ter escolhido estar. Nível 1. O que todo mundo sabe, mas quase ninguém entende de verdade. O que é uma tarifa? A palavra parece técnica, parece coisa de economista. Parece distante da sua vida. Não é. Uma tarifa é um imposto. Simples assim. Quando um produto fabricado na China entra nos Estados Unidos, o governo americano cobra um imposto sobre esse produto. Esse imposto chama-se tarifa. Se a tarifa é de 10%, um produto que custava $100 passa a custar $110 na entrada do Comércio Neua. Parece simples, mas aqui está a primeira coisa que a maioria das pessoas não entende. Quem paga essa tarifa não é a China. É o importador americano, que repassa para o varejista americano, que repassa para o consumidor americano. A tarifa é um imposto que os americanos pagam sobre produtos que compram. Então, por que Trump está fazendo isso? A lógica declarada é simples. Se produtos chineses ficam mais caros nos Estados Unidos, os americanos vão preferir comprar produtos fabricados nos próprios Estados Unidos. As fábricas americanas vão crescer, os empregos americanos vão voltar. While the whiteboard shows the elegant simplicity of the theory, the real-world response is far more chaotic, as evidenced by the falling numbers. A América vai ser grande novamente. É uma lógica que faz sentido numa lousa branca. O problema é que o mundo real não funciona numa lousa branca. Os números são impressionantes. Em abril de 2025, Trump anunciou tarifas de 145% sobre produtos chineses. 145%. Um produto chinês que custava $100 no Seua, agora custa $245, além da China. Tarifas de 10% foram impostas sobre praticamente todos os outros países, incluindo aliados históricos, incluindo países da Europa, incluindo o Brasil. O mundo reagiu com choque. Os mercados financeiros despencaram. O índice Dow Jones caiu mais de 4.000 pontos em 2 dias, a maior queda em décadas. Trilhões de dólares em valor de mercado evaporaram em horas. E isso foi apenas o começo. Nível 2. O que poucos sabem. A 145% tariff leaves the factory price at $100, but the cost jumps to $200. Aqui está a revelação que a maioria das pessoas não conhece. Tarifas não são pagas pelos países que exportam os produtos. São pagas pelos consumidores do país que importa. Deixa isso entrar. Quando Trump impõe uma tarifa de 145% sobre produtos chineses, a China não paga nada diretamente. Quem paga é a empresa americana que importa o produto, que repassa o custo para o preço final, que chega ao consumidor americano mais caro. I just don't understand how it gets this high every week. Look at the total, it's unbelievable. The ayes have it. The bill is passed.
É um imposto disfarçado de protecionismo, pago pelo americano médio, não pela China. E aqui está o precedente histórico que deveria fazer todo mundo tremer. Em 1930, no início da Grande Depressão, o governo americano aprovou a Lei Smoot-Hawley, a maior barreira tarifária da história americana até aquele momento. A lógica era exatamente a mesma de hoje. Proteger a indústria americana, trazer empregos de volta, fazer a América prosperar. O resultado foi o oposto. Os outros países revidaram com suas próprias tarifas. O comércio mundial despencou 46% em apenas 3 anos. E a Grande Depressão, que já era grave, ficou muito pior. Economistas até hoje debatem quanto a Lei Smoot-Hawley contribuiu para o desastre dos anos 30. Mas ninguém debate que piorou as coisas. E agora estamos vendo o mesmo filme de novo, com números ainda maiores, com uma economia global muito mais interconectada. E com um detalhe que em 1930 não existia: a China. Em 1930, a China era um país devastado por guerras civis e colonialismo. Em 2025, a China é a segunda maior economia do mundo, com reservas cambiais de mais de 3 trilhões de dólares, com capacidade de produção que o mundo inteiro depende, e com uma paciência estratégica que os americanos frequentemente subestimam. Nível 3, o que quase ninguém sabe. The deployment in the southern sector is proceeding as scheduled. And the civilian evacuation routes are secure. A China não entrou em pânico quando Trump anunciou as tarifas. Respondeu com calma e precisão cirúrgica. Tarifas de 125% sobre produtos americanos. Restrições à exportação de minerais raros, terras raras, elementos químicos essenciais para fabricar chips, baterias, equipamentos militares, praticamente toda a tecnologia moderna. E a China controla 80% da produção mundial de terras raras. 80%. Isso significa que os Estados Unidos, que querem trazer de volta a fabricação de chips e tecnologia, dependem da China para obter os materiais necessários para fabricar esses chips. É uma dependência circular que não se resolve com tarifas. E a China sabe disso. E aqui está onde o Brasil entra. O Brasil está no meio dessa guerra sem ter escolhido estar. Mas não necessariamente do lado errado. O Brasil é um dos maiores produtores de terras raras do mundo. Segundo lugar global em reservas, atrás apenas da China. Se a China restringir exportações de terras raras para os EUA, os americanos vão precisar de outro fornecedor. E o Brasil está na lista. Mas não é só terras raras. O Brasil exporta para os Indonésia suco de laranja, café, carne bovina, minério de ferro, celulose, produtos agrícolas em geral. Com a tarifa de 10% imposta por Trump, esses produtos ficam mais caros nos Estados Unidos.
o que pode reduzir as exportações brasileiras. Mas qual Ou será o pode nosso abrir próximo espaço para movimento? negociação, Vamos seguir o plano. dependendo de como o governo brasileiro jogar suas cartas. E aqui está o cenário que pouquíssimos analistas estão discutindo. Se a guerra comercial entre EUA e China se aprofundar, a China vai precisar de novos mercados para seus produtos. E o Brasil é um mercado de 215 milhões de pessoas, com uma relação comercial com a China que já é maior do que com os Igosimaiwa. Em 2024, a China foi o maior parceiro comercial do Brasil pelo 15º ano consecutivo. 15º ano consecutivo. Nível 4. O mais chocante. O impacto direto no seu bolso. Vamos ser concretos. O Brasil importa dos Estados Unidos, principalmente tecnologia, equipamentos industriais, combustíveis refinados e produtos químicos. Com a guerra comercial, o dólar tende a se valorizar em relação ao real. As the dollar strengthens against the real and crude oil prices climb, Brazilian consumers face unprecedented costs at the pump. Porque em momentos de incerteza global, investidores fogem para o dólar como porto seguro. Dólar mais caro significa gasolina mais cara, porque o petróleo é cotado em dólar. Produtos importados mais caros, eletrônicos, eletrodomésticos, medicamentos com componentes importados, inflação. Mas tem outro lado, que quase ninguém está falando. Se os produtos chineses ficam muito caros nos encarecimientos e a China precisa escoar sua produção para outros mercados, produtos chineses podem ficar mais baratos no Brasil. Eletrônicos, eletrodomésticos, painéis solares, carros elétricos. A guerra comercial entre Central e China pode baratear produtos chineses para o consumidor brasileiro. Então, qual é o cenário mais pessimista? Se a guerra comercial escalar, se outros países começarem a impor suas próprias tarifas, se o comércio mundial contrair, o Brasil exporta commodities, soja, minério de ferro, petróleo, carne, celulose. Se a economia mundial desacelerar, a demanda por commodities cai, os preços caem, e o Brasil, que depende dessas exportações para equilibrar suas contas, sente o impacto diretamente. Uma recessão global não é apenas problema dos americanos, é problema de todo mundo que vende para o mundo. E aqui está a pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Isso vai terminar como? A história das guerras comerciais nos diz que elas raramente terminam com um vencedor claro. Geralmente terminam em negociação, depois de muito dano dos dois lados, ou escalam para algo muito pior. Em 1930, a guerra comercial contribuiu para a Grande Depressão, que contribuiu para a ascensão de regimes autoritários na Europa, que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Não estamos dizendo que isso vai acontecer. Estamos dizendo que as consequências de guerras comerciais raramente ficam apenas no comércio. O que você pode fazer? Honestamente, Honestly,
The best advice I can give Pouca you is coisa to start individualmente. Mas entender o que está acontecendo já é mais do que a maioria das pessoas evitar faz. dívidas em Diversificar dólar, investimentos, acompanhar o câmbio, entender evitar que preços dívidas em vão dólar, oscilar. acompanhar o câmbio, entender que preços vão oscilar e lembrar que por trás de cada decisão tomada em Washington ou Pequim, existe um impacto real na vida de pessoas reais, no Brasil, na China, nos Estados Unidos e em todo lugar onde alguém acorda de manhã, vai trabalhar e tenta pagar as contas no fim do mês. A guerra comercial não é abstrata. Ela já chegou e vai continuar chegando. A guerra comercial já chegou, e as consequências para nossa economia ainda vão continuar chegando nos próximos meses.